This call is now being recorded. Boa tarde, primeiro ano. Essa é a nossa aula da primeira semana da quinta unidade de filosofia, ok? Começamos essa semana passada nós vimos religião, fé e razão. Essa semana nós vamos trabalhar com a ideia nós vamos trabalhar com o tema filosofia medieval, ok? Então, eu já vou apresentar logo para vocês uma pequena apresentação de slides que eu consegui, né, fazendo um breve resumão do que seja filosofia medieval. Lembrando, esse tema está lá no livro de vocês, na página 30, né? No livro de Silvio Galo, página 30, ok? Bom, filosofia medieval. Eu vou fornecer esse material também em PDF para vocês lá no caderno de apoio. Mas, basicamente, a filosofia medieval foi desenvolvida na Europa, né, durante o período da Idade Média. Basicamente, entre os séculos V e o século XV. Alguma coisa em torno aí de 10 séculos. E por volta de 1000 anos, essa filosofia dominou, né? Esse período foi o período de expansão e consolidação do cristianismo na Europa. Expansão através de Roma. Então, o cristianismo chegou através do Império Romano em vários cantos da Europa e se consolidou como a religião principal daqueles países, né? A filosofia medieval, a busca dela basicamente era para tentar conciliar a religião, no caso o cristianismo, com a filosofia, tá? Ou seja, era conciliar a consciência cristã com a razão e a filosofia, com a razão filosófica e científica. Era uma coisa um pouco complicado de fazer, né? Vocês vão ver ao longo da leitura que algumas coisas até hoje as pessoas têm dificuldade de explicar. Porque, afinal de contas, a religião envolve fé. E quando você crê, quando você tem fé em alguma coisa e crê, você simplesmente acredita. Você não precisa de uma prova física daquilo. E a filosofia, ela pontua desde sempre que tudo tem uma razão de ser, e essa razão de ser pode ser provada, né? Essa razão pode ser provada, pode ser entendida, pode ser compreendida por todos, pode ser explicada. E isso, e tentar conciliar isso com a religião é bem complicado, na verdade. Eu ia falar um pouco não, mas é bem complicado. Aqui nós temos as principais características, né, da filosofia medieval, que é a inspiração na filosofia clássica greco-romana, que é o berço de toda a filosofia, a união da fé cristã e da razão, foi aquilo que eu acabei de dizer, é uma busca por fazer a união desses dois itens, a utilização de conceitos da filosofia grega ao cristianismo, né, como forma de conciliar, e a busca da verdade divina, certo? E aí ele fala aqui a respeito de quais temas os filósofos e religiosos da época buscavam. Veja bem, a igreja naquela época ela tinha pessoas do clero, né? Padres, bispos e tal. E outros, que eu não me lembro ao todo agora, eu não consigo lembrar de todos eles. Eu sei que tem cardeal, tem bispo, tem padre, tem frei, e aí por aí vai. Muitos deles, principalmente os de maior patente, digamos assim, né, eram filósofos também. Então, também eram homens da razão. E esses homens da razão, que faziam parte do clero ou eram muito religiosos, eles tentaram conciliar, e viveram tentando conciliar as questões da igreja, do cristianismo, com a filosofia. Aí você fala, quais tipos de questões, Luciano? Questões do tipo, a existência de Deus, tá? A fé e a razão, a imortalidade da alma humana, a salvação, o pecado, a encarnação divina, o livre-arbítrio. Isso, dentre outras, isso são as principais questões. Aí imagine tentar conciliar isso tudo com a razão, ou seja, como, de maneira racional,
Um homem da filosofia, um homem da razão, de maneira racional, consegue explicar a existência de Deus. Então, essa, ou a fé e a razão. Ou como é que esse homem da filosofia poderia explicar a imortalidade da alma humana, a salvação, o pecado. Né? E quando eu digo isso, foi tentado fazer. Né? Foi tentado porque vocês veem que até hoje existem dúvidas. A pessoa, quando tem fé, ela realmente acredita e a ela não precisa mais prova física ou racional nenhuma. Você acredita e pronto. Né? Você não questiona, é um saber dogmático e dogmas de igreja não são questionados. Dogmas religiosos, melhor dizendo, não são questionados. Mas quando você não acredita, você espera que exista uma razão, você espera que exista uma prova física daquilo. E a religião não consegue nos dar provas físicas. Simplesmente as coisas que ocorrem, assim como um milagre, por exemplo, é uma coisa inexplicável. Como explicar uma pessoa que tinha um diagnóstico de uma doença terminal, algo que a faria morrer com alguns meses, e de uma hora para outra, simplesmente essa doença desaparece do organismo humano. Como explicar isso? A ciência até hoje não consegue explicar. Né? E se a ciência não consegue explicar, como a filosofia, através do pensamento, da razão, pode explicar? Foi isso que os filósofos medievais tentaram conciliar, essas duas coisas. Aí aqui vocês vão ver no texto, né? Vocês vão fazer a leitura do texto a respeito dessas reflexões. E aí nós temos aqui a representação dos principais períodos da filosofia medieval. Aqui nós temos uma imagem de São Tomás de Aquino, né? E São Tomás de Aquino está com outros dois filósofos, né? Aristóteles e Platão. Eles não viveram na mesma época, evidentemente, mas aqui é uma representação artística do que era a filosofia medieval, o pensamento filosófico na Idade Média, né? Era essa busca de tentar conciliar, de colocar tudo junto, religião e pensamento filosófico. E aí ele traz alguns outros itens aqui, né? Aqui ele pontua os 4 períodos da filosofia medieval. Então nós temos a filosofia dos padres apostólicos, a filosofia dos padres apologistas, a filosofia patrística e a escolástica. E aí nós temos aí para frente, né? É apenas leitura. A filosofia dos padres apostólicos receberam esse nome por conta que eles se baseavam nos escritos dos apóstolos, tá ok? Era chamado cristianismo primitivo, né? Está baseado nos escritos apostólicos e foram os primeiros. Né? Aqui eles têm como representante Paulo de Tarso, que era o apóstolo Paulo, né? E que escreveu muitas epístolas incluídas no Novo Testamento. Aqui fala a respeito da filosofia dos padres apologistas, durou dos séculos 3 até o século 4. Né? Recebia esse nome porque a busca deles era pela defesa e, digamos assim, fazer a propaganda da Igreja Católica na época, né, através da fé cristã. Apologia é exatamente isso, é você divulgar, é você apresentar as coisas boas que aquilo pode lhe proporcionar. Nós temos aí como os apologistas de maior destaque Justiniano Martin, Orígenes de Alexandria e Tertuliano. Aqui a gente tem a filosofia patrística, né? Um vitral ali do seu expoente maior, que era Santo Agostinho. Recebeu esse nome porque eram chamados padres da igreja, né? Pater, que é pai em latim. Ela durou do século IV até o século VIII. Então, por isso foi um período grande e por isso é um dos dois períodos mais importantes. Nesse período, a patrística ela se preocupava em adaptar os ensinamentos gregos da filosofia aos princípios dos cristãos, aos princípios da Igreja Católica. Eles estavam baseados principalmente nas obras de Platão, que era quem deixou coisas escritas, né? Eles tentavam identificar nas obras de Platão a palavra de Deus, e era essa a busca por justificar, por mostrar, por
defender, olha, tá vendo? A palavra de Deus diz isso, já estava lá do pensamento platônico. Platão estava de acordo, Platão chegou a essa conclusão, coisa que a Igreja Católica também tem. Então, era uma forma de tentar unir os dois. Aí nós temos também a filosofia escolástica, né? Que foi um movimento filosófico entre os séculos 9 e 16. Ela surgiu com o intuito de refletir sobre a existência de Deus, da alma humana e da imortalidade, né? Ou seja, era para justificar a razão, justificar a fé através da razão, coisa como eu falei para vocês, tenta se fazer isso, mas é muito complicado, é muito difícil, né? Aqui ele tem como os principais filósofos Bernardo de Claraval, Pedro Abelardo, Guilherme de Ockham e o beato João Duns Scoto foram um deles, né? Então, tivemos aqui durante esses 4 períodos a busca dos homens da religião, dos homens que pertenciam à Igreja Católica, ao cristianismo, melhor dizendo. Igreja Católica fica algo mais restrito, os homens que pertenciam ao cristianismo, para fazer a união dessas duas ideias, tentar justificar a fé e a razão, tentar justificar a fé através da razão, né? Eu falei nas salas de aula hoje para os alunos, eu creio, isso é muito complicado, isso é muito difícil, porque a fé não tem explicação. Você acredita porque você tem fé, porque você acredita. Não adianta tentar procurar uma explicação para isso na razão. Você não vai ver cristão nenhum que realmente acredita, que tem fé. Você não vai ver cristão nenhum querendo saber de onde foi o barro que Deus escolheu para poder modelar o homem e depois dar vida a ele. Então, isso, ninguém vai questionar isso. A pessoa tem isso como verdade e pronto. Não há questionamento a respeito. E a pessoa que questiona é porque ela não tem fé, e se ela não tem fé, para ela é realmente muito difícil compreender uma ideia dessa, ok? Então, para essa apresentação aqui, essas são nossas aulas dessa semana. Eu vou deixar todo o material para que vocês leiam. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Tá? Deixa eu projetar o roteiro aqui para a gente ver o que nós vamos fazer essa semana. Roteiro. Vai chegar aí para vocês. Aí chegou. Então, no roteiro nós temos lá a filosofia medieval. Aqui eu tenho slides, tá vendo? Aqui eu tenho slides, mas como eu disse, vai ter um texto em PDF para que vocês possam ler, com todos esses itens que está lá mostrado, ler direitinho, com calma, sem pressa, pontuando, fazendo as suas anotações. E aí, depois de ler esse texto, e também o texto que está lá nas páginas 30 e 31 do livro de vocês vão responder 5 questões voltadas para a filosofia medieval. São questões retiradas de provas de avaliações similares às do Enem, tá ok? São questões de múltipla escolha, algumas com 4 alternativas, outras com 5. Deixa eu ver se tem alguma com 4. Não, tem uma com 4. Com 4, com 5 alternativas, mas você lê e escolher a melhor resposta. Se houver necessidade, pesquise mais um pouco a respeito de filosofia medieval para conseguir responder a essas questões. Lembrando que ao final, quando você terminar de responder esse questionário que você enviar, você vai receber lá a informação de quantas questões você acertou, quais questões você acertou, quais você errou e qual seria a resposta certa para cada um. É uma forma de, ao ler de novo, você continuar estudando, tá certo? Então é isso, pessoal. Para a galera do grupo 2, que está assistindo aula essa semana no remoto de casa, até a semana que vem, a gente se encontra lá na escola, ok? Para quem assistiu a aula na sala e está assistindo aqui de novo, boa sorte aí nas atividades, tá certo? Bye, bye. Vejo vocês a semana que vem.